já que a igreja está em pé, eu vou ler só mais um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no livro aos Hebreus, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Somente até aqui a igreja pode se assentar. Está muito gostoso, irmãos, esse ambiente que o Senhor proporcionou para nós nessa noite. Confesso que não sou muito de falar isso, mas com sinceridade, eu estou com a minha alma alimentada pelo Senhor, né? Se o culto terminasse aqui, com certeza, já desde o início iríamos para casa, dizendo que o Senhor é grande nas nossas vidas. E que coisa maravilhosa é estar na presença de Deus. Eu quero ser bem breve primeiramente parabenizar a jovem Esther pelo ano de vida que o Senhor tem concedido a ela. Essa jovem é uma bênção na presença de Deus. Ao Josué também, que é um menino abençoado, uma bênção também nas mãos do Senhor. E aqui para a nossa igreja, são vidas que nós amamos com sinceridade. E nessa noite eu queria apenas refletir junto com a igreja, porque durante essa semana nós fomos expostos por um cronograma de Deus a coisas muito abençoadas, né? A promessas muito maravilhosas que nos ajudam na nossa caminhada a confiar no Deus que nós servimos, sabendo que Ele é o autor da história, Ele dirige os nossos passos, Ele é soberano sobre tudo e todos. Fomos expostos pelo Senhor durante a semana, né, para preparar uma lição ao estudo de um livro que é muito maravilhoso, que já começou a vislumbrar para nós, né, coisas que o Senhor tem falado e que é nítido para os nossos dias, para a nossa vida. Deus está falando de uma forma muito clara conosco, muito perto de nós. Eu posso dizer que a voz do Senhor, é estranho o que eu vou falar agora, mas eu posso dizer que a voz do Senhor, ela tem se tornado palpável nas nossas vidas, né? A gente não está vivendo de uma teoria, a gente está vivendo da realidade que o próprio Deus tem criado para nós. Isso é coisa maravilhosa, como hoje mesmo. Estamos podendo nesse momento participar de uma experiência maravilhosa, que é sairmos do nosso lar, chegarmos aqui na casa do Senhor e sermos impactados pela presença dEle, né? No início do culto, a jovem fez uma oração que me chamou a atenção. Temos falhas, somos fracos, mas ainda nas nossas fraquezas e nas nossas falhas, ela não pediu, ela afirmou. Ela disse que o Senhor passeia no nosso meio. E por isso que eu digo que nós não vivemos de teoria, é verdade. Deus passeou e tem passeado entre nós aqui nesse lugar, nessa noite. Você sente a presença de Deus de uma forma real. Eu queria compartilhar apenas algo rápido. Esse salmo aqui é bem conhecido, Salmo 73, salmo do profeta, né, levita, homem de Deus chamado Asaf, um homem de nome, um homem de história, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem dotado de um dom maravilhoso, um homem que vivenciava e convivia, né, vivia cotidianamente dentro da casa de Deus. A vida de Asaf era para Deus, né? Ele era levita, a vida dele era trabalhar para o Senhor, era estar dentro dos atos do Senhor, servindo ao Senhor com um dom maravilhoso que Deus deu a ele. Mas aí nós vemos que um homem, né, já maduro, não era um jovem, um homem maduro, um homem já com uma certa experiência com o Senhor, mas coisa que parece que Deus promove na vida de um homem, que Deus promove nas nossas vidas, como o apóstolo Paulo mesmo falou, né? Que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E muitas das vezes Deus, ele parece que ele se torna oculto de nós,
para ele mostrar para nós a fragilidade que é o homem e a potência e a fortaleza que é o Senhor. Há alguns dias eu tenho meditado e tenho meditado nessa palavra que eu li aqui em Hebreus, né, falando que Cristo, ele é a âncora da nossa alma. E aí quando eu sempre penso nesse versículo, que Cristo, ele é a âncora da nossa alma, eu fico imaginando, né, um porto, um barco, muito vento, quem sabe uma tempestade, e a gente vê que um determinado barco, ele é lançado para um lado, ele é lançado para o outro lado, mas ele não perde a sua localização, ele não sai a esmo, vagueando pelo mar, porque ali onde ele foi parado, né, atracado, é lançado uma âncora, né, um ferro pesado que desce até o fundo e que sustenta aquele barco. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, mas nada o demove de onde ele foi colocado. E é assim que eu vejo, né, que o autor aos Hebreus, o capítulo 6, fala muito sobre isso, sobre os desafios que nós temos para mantermos a nossa fé firme no Senhor, para mantermos na presença do Senhor, confiando nos princípios que Ele passou para nós através do seu Evangelho maravilhoso. E a gente vê aqui na experiência de Asaf, um homem que tinha conhecimento de Deus, que ele passa por um momento em que ele está atracado, ele está na sua vida espiritual atracado, mas Deus permite que venha o vento, né? E aí Asaf, ele começa, cada um de nós somos provados e testados de alguma forma, diferente uma da outra, e para Asaf, o teste, a provação, ela veio por meio de uma aflição que ele sentiu, pois ele começou a olhar para tudo que ele passava na vida dele, as dificuldades, as provações, os sofrimentos, a labuta do dia a dia, a energia que ele tinha que gastar para estar ali exercendo o seu ministério, para se manter íntegro na presença de Deus, para ser livre, um canal livre para Deus usá-lo. E a gente vê que chega um momento em que Asaf, ele começa a olhar para um lado, ele começa a olhar para o outro, e aí ele começa a ver que aquelas pessoas que não serviam a Deus, que não pagavam o preço que ele pagava, pareciam que estavam melhor, pareciam que elas viviam, pareciam que elas eram mais alegres. Ele fala sobre eles terem segurança, eles falam sobre eles demonstrar uma certa soberba, eles falam sobre eles não ter sofrimento, deles viver numa liberdade, né? E Asaf, ele vai vivendo esse conflito interno. É um momento em que parece que Deus permite que os olhos de Asaf, né, saiam daquilo que realmente importava e se volte a vaguear pela vida e olhar fora dos arredis de Deus, né? Fora dos limites que Deus impôs. E Asaf, nessa aflição, ele chega ao ponto de dizer que ele sentiu, né, o testemunho dele, que ele falou: olha, quer saber de uma coisa? Não vale a pena nada. Eu tenho lavado as minhas mãos, eu tenho procurado ser puro, eu tenho procurado viver uma vida íntegra, mas parece que tudo isso não tem valido de nada. Parece que o ímpio, vivendo com toda a sua liberdade, é mais feliz do que eu. E aí diz a Bíblia, né, que chega um determinado momento que ele, pensando sobre isso, ele fica estarrecido, e a palavra de Deus, o testemunho dele vai dizer que ele chegou a perceber que depois da experiência, né, que ele estava meio embrutecido. O raciocínio dele era como de um animal, né? O animal no sentido de ser irracional, não tinha razão o que ele estava pensando. E Asaf vai dizer que o que fez a modificação da perspectiva e do pensamento dele, e que trouxe de volta a paz ao seu coração, que fez ele novamente direcionar os olhos dele para aquilo que realmente importava, para aquilo que realmente tinha valor, foi o momento em que ele chega na casa de Deus. Porque todas as vezes que nós chegamos, irmãos, na casa de Deus,
algo de extraordinário acontece na nossa vida. Eu vou repetir. Todas as vezes que nós chegamos na casa de Deus, algo de extraordinário acontece na nossa vida. Porque nós somos saudados por dois seres celestiais. Porque, como a nossa jovem disse, há um ser maravilhoso que transita aqui nesse lugar. E às vezes ele nos vê vagueando. Eu ouvi hoje algo que me impactou. Eu vou pedir até autorização ao irmão David para usar algo que ele falou ali na classe. E que eu estava meditando na hora que ele falou, me impactou, né? Por que você está aqui sentado? E que tem a ver com esse texto, né? Por que você está aqui sentado? Você sentou no seu lugar e você continua aí parado aí. Por que você não está flutuando? Por que você não está ao esmo aqui no ar? O irmão David hoje na classe falou algo muito interessante sobre a soberania de Deus, né? Algo invisível que nos mantém no lugar onde nós estamos. Algo invisível que faz com que quando eu solte essa Bíblia, ela caia, ela se mantenha aqui. Existe uma força, uma lei natural chamada gravidade, que ela atrai tudo que existe na Terra para o centro da Terra. Por isso que você não vive como um homem lá no espaço, né, vagueando, porque essa força, ela te mantém ali no lugar onde você está. E aí eu pensei nisso hoje à tarde, espiritualizando esse conceito que o irmão David trouxe. Eu falei, muitas das vezes na nossa vida espiritual, e essa era a situação que Asaf, ele se perdeu dessa força. Ele estava vagueando, ele estava flutuando, ele estava como nós costumamos dizer no jargão mais popular, ele estava viajando na maionese. E às vezes o inimigo ele usa essa estratégia. O Senhor falou que ele lança seta na nossa mente, que ele lança seta no nosso coração. E às vezes a gente fica por aí, irmãos, vagueando, viajando na maionese. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que a economia está assim? Mas por que as coisas que eu faço não dão certo? Mas por que eu não estou melhor? Mas por que eu não entendo isso? Mas por que tem acontecido isso na obra? Aquilo na obra? Mas por que as coisas são desse jeito? E ficamos tentando entender, ficamos tentando analisar, ficamos tentando trazer o controle das coisas para a gente, e a gente não percebe que quando agimos assim, a gente está se distanciando como Asaf daquilo que realmente importa. Deus na nossa vida, Ele é a âncora que te mantém aqui, irmãos. Ele é essa força invisível. Na lei natural dos homens é a gravidade. Na lei espiritual ela se chama graça. Você pode até tentar pular, ela te mantém ali. Você pode até tentar vaguear, mas o amor de Deus, Ele é maravilhoso. Ele vai até você e Ele te traz do jeito que você está e te coloca no teu lugar. E outra coisa maravilhosa, Ele não te deixa como você estava. Ele se apresenta para nós. Ele se apresenta para nós como Ele se apresentou para os discípulos no meio daquela tempestade. E eles ali, doidos por causa daquela situação, achando que ia morrer. E o mestre lá, tranquilo, dormindo. E daqui a pouco alguém vai lá e fala, mestre, tu não está vendo que a gente vai perecer? E aí o mestre simplesmente chega e fala, vento, aquieta-te. Mar, aquieta-te. É assim que o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Eu não sei como você está, eu não sei nem como eu estou, mas você pode estar passando por algum conflito de Asaf, coisas que você está achando que Deus não está nem aí para você, que Deus nem se importa com o teu sofrimento. Ele está deixando, às vezes, você vaguear um pouco, para daqui a pouco Ele chegar e falar, filho, vem aqui, que eu vou te mostrar o que eu tenho. Ele se revela para Asaf, e aí quando Asaf se volta para o Senhor, ele se volta para aquilo que verdadeiramente importa na vida dele. Aí olha só qual é o pensamento de Asaf. Eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. Tu és o bem maior da minha
vida. E aí os problemas, aquilo que ele olhava para fora, a riqueza dos outros, a felicidade falsa do mundo, tudo que o mundo oferece para nós se torna pequeno demais, porque nós temos o maior bem, e o bem é o nosso Deus, e Ele nos ama mesmo. E aí Ele fala para nós de uma forma maravilhosa nessa noite. Se você está se sentindo vagando, se você está se sentindo longe de Deus, se você está se sentindo flutuando, pede ao Senhor: Senhor, graça, me traz de volta para onde Tu queres, e usa a Tua soberania para me manter aonde Tu queres, ainda que seja contra a minha vontade, me mantém aonde Tu queres. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.